Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Recomenda Emmanuel à juventude no livro Sol nas Almas. Jovem amigo, a expressão física da idade não nos exonera dos compromissos diante da vida eterna. Começa agora o serviço do Cristo e te sentirás mais cedo na posse da verdadeira sublimação. Hoje iremos falar sobre a juventude e o trabalho de caridade. Em especial, conversaremos sobre duas programações excelentes para as mocidades das casas espíritas e que ocorrerão em parceria, que são o Trabalho Humberto de Campos e a Caravana da Caridade. No primeiro bloco, conversaremos com Maraísa Moraes, dirigente da Mocidade Espírita Caminheiros de Jesus, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, em Goiânia. A Maraísa também participa ativamente das programações da Caravana da Caridade e do Trabalho Humberto de Campos. Seja bem-vinda, Maraísa. Obrigada. Muito bem. Maraísa, para iniciarmos o programa, falaremos sobre a juventude, esta fase da vida tão importante e bela para o espírito que está no planeta Terra. O que significa o período da juventude para o espírito reencarnado, Maraísa? Bem, segundo Leon Denis, no livro O Grande Enigma, a juventude ela se caracteriza pela vontade, pela beleza, pelos impulsos ao futuro, pela necessidade de ser amado. O adolescente é assim, ele tem essa necessidade de ser amado, de amar, necessidade de comunicar, de ser aceito. De autoafirmação. De autoafirmação. E essas necessidades que o adolescente apresenta, elas são acompanhadas de uma vontade muito grande de fazer algo, segundo Leon Denis, e cheias de promessas, de esperanças para o futuro. Porque a juventude é uma fase que todas as potencialidades estão voltadas para o futuro. Então, esse momento da adolescência, ele é fundamental no sentido de escolher, fazer as escolhas, porque é nesse momento em que o jovem, que o ser reencarnado, a alma reencarnada, ela irá encontrar, né, com o seu destino, fazer escolhas que traçarão o seu destino. Então a juventude, nesse momento, o jovem, nessa fase, ele é um ser em desenvolvimento, um espírito em desenvolvimento, que deverá fazer algumas escolhas, algumas definições, que serão muitas das vezes para a sua vida toda. Nortearão a encarnação toda, né? Exatamente. Então, nesse sentido, é um momento de reflexão, é um momento que ele deve pensar bem no que vai fazer, mesmo às vezes tendo pouca idade. É um momento de responsabilidade também, e não é fácil, né? Por isso que às vezes a gente vê tantos jovenzinhos perdidos devido a algumas falhas, né? Junto à família, junto à educação, mas é um momento decisivo para o jovem, para o ser encarnado. É a fase da juventude, é a fase que ele tem que buscar se perceber que a vida não é apenas material. Se ele tem essa condição de perceber esse ensinamento que a doutrina espírita traz, de que a vida ela é algo a mais, ou seja, que ele é um ser espiritual, um ser reencarnado, que a vida continua após a morte, ele terá condições de ter uma vida terrestre melhor, no sentido de que ele visará esse futuro, né, espiritual. Maraísa, nesse particular, qual é a função da família nessa condução dessa fase tão delicada que é a fase de descobertas, de escolhas, de crescimento para o espírito reencarnado? Bem, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a família, os pais, têm como missão
levar a criança, levar seus filhos, seja criança ou adolescente, jovem, eu acho que na verdade por toda a vida, né? Levar seus filhos a Deus. Então a família, ela tem um papel fundamental de mostrar através de exemplos, de ações, né, concretas, que são esses exemplos, exemplos no bem, no amor, para que esses filhos, para que essas crianças, esses adolescentes, eles tenham condições de fazer escolhas mais acertadas, de tomar decisões. O adolescente que ele é acompanhado pelos pais, pela família, ele será um adolescente mais seguro, um adulto mais seguro, né? Ele será uma pessoa com mais firmeza, na hora das decisões ele terá condição de fazer escolhas mais acertadas, não que ele não errará. Às vezes pode até acontecer, porque é normal do ser humano, mas com a família isso ajuda muito, e principalmente se a família busca a Deus, se ela busca orientar os filhos através de exemplos e exemplos claros, pautados pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso é fundamental. Muito bem. Nesse particular, Marisa, também, qual seria a importância do trabalho de caridade nessa formação juvenil? O trabalho de caridade, que é oferecido de diversas maneiras, chega aos jovens de diversas formas, ele é importante para canalizar as energias do jovem, porque às vezes são 1000 energias, né? 1000 vontades. E às vezes o jovem que está ali sem norte, sem saber como lidar com determinadas questões relativas à juventude, que são bem próprias da idade, quando o jovem conhece o trabalho da caridade, ele consegue canalizar as energias, consegue canalizar as suas ações, enfim. E então o trabalho da caridade, ele serve para isso, para canalizar essas energias e também para mostrar ao jovem uma visão de mundo diferente do que ele está acostumado, porque às vezes o jovem, ele está acostumado só o quê? Casa, escola, família, só aquele meio. E o trabalho de caridade vai mostrar uma visão diferenciada de mundo. Vai ampliar esse ciclo, né? Vai de ampliar, amizade, né? Vai mostrar o quê? Pessoas que às vezes sofrem, pessoas com dificuldades, pessoas com necessidades, e que então ele pode ajudar e fazer o mundo melhor através dessas ações de caridade. Muito bem, nós agradecemos a presença da Maraísa neste primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre trabalho Humberto de Campos e Caravana da Caridade. Iremos falar neste segundo bloco com Bárbara Pessoni, dirigente da Casa da Esperança em Umas, Goiás.
e participante ativa na organização do trabalho Humberto de Campos. Seja bem-vindo, Bárbara. Obrigado, Renato. Olá, companheiros de trabalho, companheiros do Programação Espírita. Muito bem, Bárbara, não errei seu nome, não, é aquele mesmo, né? É isso mesmo. Muito bem. O que é Trabalho Humberto de Campos e como ele surgiu, Bárbara? Bom, Renato, o Trabalho Humberto de Campos surgiu há mais de 20 anos, né, da iniciativa de jovens de promover um trabalho que visasse a valorização do trabalho, a valorização da iniciativa do jovem em torno da prática da caridade. Então, o Trabalho Humberto de Campos é a reunião de jovens, de trabalhadores espíritas e até mesmo não espíritas em torno da prática da caridade, em torno do trabalho assistencial. Quais são os objetivos desse trabalho, assim, mais especificamente, o Trabalho Humberto de Campos? O Trabalho Humberto de Campos tem como principal objetivo aproveitar a potencialidade do jovem, o entusiasmo, o envolvimento do jovem para promover ações de divulgação do bem, de valorização da vida e da prática da caridade como um todo, né? E também envolver as mocidades, envolver os jovens que estão nas casas espíritas para esse amplo trabalho de voluntariado jovem, né? É uma tarde, é um dia de muito trabalho, mas é um dia de muita alegria, porque nós vemos o ideal de servir posto em ação, né, na visita aos lares de idosos, na visita aos hospitais, em todos os trabalhos assistenciais que nós desenvolvemos nesse dia tão especial. Essa seria a pergunta que eu iria te fazer agora. Essas atividades, elas são realizadas no Trabalho Humberto de Campos, elas consistem em quê? Além dessas visitas, nós temos outras atividades? O Trabalho Humberto de Campos é um trabalho tão bacana, porque é uma tarde em que nós podemos escolher qual prática nós vamos fazer, qual atividade nós vamos nos vincular, né? Nós temos uma reunião geral e nessa feita uma programação. Isso, é feita uma programação, nós temos... Com antecedência, né? Nós fazemos um agrupamento numa casa espírita, né? Elegemos uma casa espírita, fazemos o agrupamento nessa casa espírita e lá nós fazemos a inscrição, né? O credenciamento e o trabalhador vai escolher a prática que ele quer desempenhar. Dentre essas práticas, nós temos visitas a lares de idosos, visitas a lares de criança, visitas a hospitais. Nós temos uma experiência de alguns anos, que o primeiro ano que a gente foi desempenhar esse trabalho, ficou todo mundo meio receoso, que foi a visita que a gente fez no IML. Nós fizemos um culto, fizemos uma atividade, né, no IML, fizemos um culto lá e a gente percebeu que foi muito bacana, né? Tinha importância aquele trabalho, né, em torno da caridade para com aqueles que desencarnaram também, né? E as famílias que iriam buscar os seus entes, né? Nós fizemos práticas também de cultos nos cemitérios, né? Nos dias que a gente tem ido, a gente encontra velórios, né? A gente oferece o culto para os familiares. Tem sido um trabalho que tem sido acolhido com muita alegria também, assim, com muito entusiasmo, porque é uma prática de caridade, é uma oportunidade boa de trabalho, né? Bárbara, é da natureza do jovem ser expansivo, ser alegre, comunicativo. O Trabalho Humberto de Campos também privilegia, ele dá a possibilidade dessa expansão até artística do jovem no trabalho? Com certeza, né? O Trabalho Humberto de Campos é um programa de alegria cristã. Então, quando a gente vê os jovens aí visitando as alas dos hospitais, né, se vestindo de palhaço, levando alegria, fazendo brincadeiras lá nos lares de criança, cantando para os vovôs nos lares de idosos, é um trabalho muito bonito, porque nós vemos que o jovem fez a escolha certa. Ele aproveitou a sua energia, aproveitou o seu dia de feriado para fazer o bem. Isso é muito bom de se ver, né? Quando nós estamos juntos lá cantando, vibrando para sair para o trabalho assistencial. E quando a gente retorna, que a gente se reúne no posto de assistência para fazer a avaliação do trabalho, contabilizar todo o bem que pôde ser feito naquela tarde de trabalho, é muito bom, né? O Trabalho Humberto de Campos parece que nos dá essa visão de que a atividade assistencial, a atividade de auxílio, ela pode ser perfeitamente realizada pela mocidade, pelos jovens, e que é muito atrativo para o jovem, né? Não é nada de enfadonho. Sofrido, né?
seria isso mesmo, essa visão desdobrada de que o jovem é capaz de fazer, de realizar? É isso mesmo. Todos os trabalhos Humberto de Campos que nós temos participado, né, há vários anos, nós temos percebido um grupo de jovens comprometido com a causa do bem, comprometidos com a divulgação do bem, com a divulgação da doutrina espírita, né? E nós temos percebido uma grande responsabilidade por parte da juventude em torno dessas iniciativas, né? Em torno da causa social, da atenção ao ser humano, da atenção ao irmão em humanidade que está ali naquela situação, né? Quando a gente faz as visitas. Então, o trabalho Humberto de Campos é a prova viva de que o jovem tem muito por fazer e com alegria, né? Trabalhar no bem é a melhor coisa que nós poderíamos fazer, né? A melhor escolha que nós podemos fazer na nossa existência é trabalhar com Jesus, é trabalhar com alegria, é trabalhar com esperança para auxiliar esse mundo a ser cada vez melhor, né? Muito bem. O nosso bloco é pequeno, né? Infelizmente ele é bem curto, e nós gostaríamos de pedir a você que deixasse para a gente aí uma mensagem para aqueles que gostariam de trabalhar no trabalho, né, Humberto de Campos, que está por se iniciar e, salvo o melhor juízo, ele é realizado 2 vezes ao ano? O trabalho Humberto de Campos, ele é feito 1 vez ao ano. Ah, 1 vez. É 1 vez ao ano. Esse ano, nosso trabalho Humberto de Campos será dia 30 de maio, é um feriado. Nós vamos nos reunir a partir da 1 da tarde no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, próximo à Comurg ali. E quem quiser saber maiores informações, é só ligar no telefone 8161 2745, né? Falar com a nossa companheira de trabalho, que ela vai repassar mais informações. Nós vamos iniciar no Centro Espírita Caminheiros de Jesus e finalizar no posto de assistência Vantuil de Freitas. A gente sempre encerra num posto de assistência para fazer a avaliação do trabalho, né? Então, está todo mundo convidado para estar conosco lá no dia 30. Muito bem, nós agradecemos a presença da Bárbara no programa de hoje. Iremos agora para mais um intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, com o tema hoje falando sobre trabalho Humberto de Campos e Caravana da Caridade. Neste bloco conversaremos com Larissa Machado, que frequenta a Mocidade Espírita Paulo de Tarso, no Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia, e também participa das atividades da Caravana da Caridade e trabalho Humberto de Campos. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Renata. É uma alegria estarmos aqui falando sobre esse evento de luz que vai acontecer em breve. O que é a Caravana da Caridade? Renata, a Caravana da Caridade é um trabalho que surgiu com o mesmo intuito do trabalho Humberto de Campos, que é o de aglutinar a juventude em torno de um ideal maior, que é a caridade. E nós temos também que a Caravana da Caridade, nós podemos definir como um trabalho com Jesus,
Jesus disse que aquele que estivesse reunido, 2 ou mais em meu nome, ali eu estaria. Então nós vamos juntos com Jesus praticar a caridade, como o nome já diz, levando um pouco de nós, levando um pouco daquilo que nós temos para aqueles que são necessitados, nos aproximando desses que são nossos irmãos também. E como a Maraísa fala no primeiro bloco, muitas vezes nós temos uma vida tão corrida de família, escola, lazer, e não sabemos que existem outras coisas que acontecem no mundo, pessoas com dificuldades, pessoas esquecidas, muitas vezes os invisíveis da sociedade, que precisam de um pouco de amor, de carinho, de doação material, inclusive. Então a Caravana da Caridade é esse trabalho que aglutina jovens desde 2008 com o ideal maior de fazer o bem. Nesse sentido, Renato, nosso público, nosso trabalho é aberto ao público, espíritas e não espíritas, de qualquer idade, mas nós temos um foco especial, que são as mocidades espíritas que não possuem um trabalho de caridade. Muitas mocidades fazem os seus estudos, as suas programações artísticas, os seus lazeres, né, com os jovens, mas muitas vezes não tiveram oportunidade de conhecer um trabalho assistencial. Nós visitamos essas mocidades, apresentando a proposta da caravana, e eles se reúnem conosco, o que é uma ótima oportunidade, inclusive, para fazer novos amigos de novas mocidades e aglutinar os velhos amigos no trabalho no bem. Ela se realiza quantas vezes no ano, Larissa? Renata, a Caravana da Caridade, ela se realiza 4 vezes ao ano, e as 4 caravanas têm características peculiares, cada uma delas. A primeira caravana, ela é realizada em abril. Nós fizemos agora, no último mês de abril, no dia 28, o passeio ciclístico em defesa da vida. Nós fizemos a 4ª edição do passeio ciclístico. Nos reunimos numa tarde ensolarada, numa tarde gostosa, no Parque Vaca Brava, e promovemos ações junto à comunidade em defesa da vida. Que tipos de ações? Entrega de mensagem, exibição de vídeos educativos, fazemos também o lazer com os jovens, a gincana, né, distribuição de CDs espíritas, né, culminando num passeio ciclístico em volta do parque, mostrando o nosso posicionamento contra o aborto, em defesa da vida. Né? Isso. A segunda Caravana da Caridade, que é mais específica do programa que nós viemos aqui fazer hoje, é a que está unida ao trabalho Humberto de Campos, que é a Caravana da Caridade mais trabalho Humberto de Campos. Então vocês se associam ao trabalho Humberto de Campos para uma atividade assistencial? Para uma atividade em comum. Por quê? A proposta da Caravana da Caridade é que uma das vezes que ela ocorre no ano, para que ela tenha o foco em instituições, lar de idosos, lar de crianças abandonadas, posto de assistência, que é justamente a proposta do trabalho Humberto de Campos. Então, unindo forças, nós realizamos a segunda caravana do ano, que é a Caravana da Caridade mais trabalho Humberto de Campos, que geralmente ocorre no feriado de Corpus Christi. A terceira caravana é a Caravana da Caridade Pintando o Sete, que nós realmente vamos pintar o sete, vamos reformar, pintar, reconstruir posto de assistência, né, que é aquele nosso local de trabalho na periferia, que às vezes está debaixo de uma árvore, a gente consegue uma casinha para realizar o posto de assistência. Então nós vamos pintar, nós vamos organizar o lar de algum morador vinculado ao posto de assistência, e vamos levar também um alimento espiritual para aquele local, que é o Evangelho. E por fim, a 4ª Caravana da Caridade é em dezembro e tem como proposta fazer um Natal diferente. Nós vamos nos dirigir a algum posto de assistência pré-definido e vamos atender as famílias da região. De que modo? Nós vamos atender com a cesta de alimentos, porque nós sabemos que muitas dessas famílias, a necessidade primordial dela é a fome, né? Muitas passam fome, a alimentação, mas nós não distribuímos a cesta sem distribuir o Evangelho, sem realizar o culto no Evangelho do lar daquela pessoa, porque ali é um momento de desobsessão, é um momento de limpeza magnética daquele lar que nós sabemos que é uma necessidade.
Muito bem, nós vamos assistir agora o convite para este evento de luz, que é o trabalho Humberto de Campos, juntamente com a da Caravana da Caridade. Acompanhe conosco. Juventude em marcha, que vibra, encanta o nosso viver. Nos seus olhos posso ver, nas suas palavras quero crer, que de suas mãos o mundo novo vai nascer. Jovem amigo, vamos juntos divulgar a boa nova aos corações que clamam por nós. Aprender a amar e servir, e com Jesus um mundo novo vamos todos construir. Juventude em marcha. Muito bem, Larissa, nós vimos aí o convite feito para a participação da caravana, né? E qual será a próxima e o contato para quem quiser participar, como que ela deve se comportar? A próxima Caravana da Caridade é aquela que nós já mencionamos, é a Caravana da Caridade mais Trabalho Humberto de Campos. Ela será realizada no dia 30 de maio. Nós vamos nos reunir às 13 horas no Centro Espírita Caminheiros de Jesus e podemos pegar todos os dados, os detalhes de horário, de endereço no seguinte telefone: 62, né, o DDD de Goiânia, 62 8413 9913. E você que quiser participar vai ligar nesse número e vai falar com o Sérgio, que é o nosso companheiro da Caravana da Caridade, que está dando as informações da programação. Caro telespectador, se você quiser mais informações sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com www.ocentroespirita.com. Agradecemos a presença da Larissa neste último bloco conosco e ficamos por aqui com o programa Espiritismo em Ação, e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.